E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2018 que fala pra gente o seguinte: as pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, força potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Em qual dos casos a força potente é maior que a força resistente? Então, gente, para a gente poder saber em qual dos casos a força potente é maior que a força resistente, a gente precisa saber os elementos que vão existir nessas alavancas que a gente vai estar analisando. No caso, vai existir um ponto chamado de ponto fixo ou ponto de apoio, que eu vou chamar de PF, beleza? E também vai ter a força potente, que é onde a gente faz a força, né? No caso da ferramenta, para a gente poder manusear ela. Então, nesse caso do alicate, a força potente fica aqui. E a força resistente vai estar associada ao objeto que a gente vai segurar, erguer e tudo mais. Nesse caso, vai ser aqui a força resistente. E, gente, para essa alavanca ficar em equilíbrio, o torque dessas forças precisa ser igual para que o sistema fique parado. Então, a gente vai dizer que o torque, né, ou o momento de força da força resistente precisa ser igual ao momento da força potente. E a gente pode lembrar que o momento, né, de forma geral, ele vai ser dado por força vezes distância. A menor distância em relação ao ponto de apoio, tá? Esse D se chama braço de alavanca, na verdade, mas a gente vai considerar, nesse exemplo que a gente está fazendo, nessa questão, que vai ser a distância em relação ao ponto fixo. E aí, aproveitando, eu vou chamar que a distância da força potente até o ponto fixo eu vou chamar de dP, enquanto que a distância da força resistente até o ponto fixo eu vou chamar de dr. Quando essa distância diminui, necessariamente você vai aumentar a intensidade da força, beleza? Um caso similar acontece se você aumentar a distância. Aumentando-se a distância, você vai diminuir a força. Então, olha só. Eu quero um caso onde a força potente é maior do que a força resistente. Então, necessariamente, para a força potente ser maior que a força resistente, sabendo que os torques têm que ser iguais, a distância da força resistente tem que ser maior do que a distância da força potente, beleza? Inverteu aqui a situação. E aí, eu vou precisar analisar em todas essas ferramentas uma situação onde a distância da força resistente é maior. Só isso. É isso que a questão está te pedindo no final das contas. Olhando para essa figura, né, a gente tem aqui ó, a distância da força resistente. Deixa eu fazer aqui de uma cor mais clara para vocês verem. Distância da força resistente e distância da força potente. A distância da força potente é muito maior do que a distância da força resistente. Então, alicate, ele já foi embora, já deu tchau para a galera. Vamos analisar as outras opções. Vamos analisar a pinça. O ponto de apoio da pinça está aqui, ó. Aqui é o apoio. E aí a gente geralmente aplica a força na pinça aqui, né? FP. O cabelo que a gente vai tirar, o pelo que a gente vai tirar, geralmente vai ficar na pontinha. Então, aqui vai ter uma força resistente. Olha aqui. Essa aqui é a distância da força resistente e essa aqui é a distância da força potente. Olha, já encontramos a resposta. A distância da resistente é maior que a distância da potente. Logo, o nosso gabarito é a letra A, pinça. Mas vamos ver por que não é quebra-nozes, carrinho de mão e abridor de garrafa, né? O carrinho de mão, o apoio dele, ele vai ficar aqui, ó. Aqui é o apoio do carrinho de mão. Você vai fazer uma força potente aqui. E a força resistente, ela vai ficar no peso que você coloca no carrinho.
Olha aqui, essa aqui vai ser a distância resistente. Nossa, tá horrível isso. Essa aqui vai ser a distância resistente, tá? E aqui vai ser a distância potente. Nesse caso, a distância potente foi maior que a da resistente. Não é isso que a gente quer. Então, o carrinho de mão também está eliminado. Vamos olhar quebra-nozes. O quebra-nozes, o apoio está aqui, ó, nesse eixozinho. Você tem que entender que o apoio, né, vai ser onde vai acontecer a articulação da alavanca, né, onde a ferramenta vai rotacionar. A força resistente está aqui, né? Você vai botar a nós aqui no meio. Então, aqui vai estar a força resistente, vou fazer de verdezinho só para ficar coerente. E a força potente vai ser lá na ponta, né? Novamente, a distância dP vai ser maior que a distância dr. Então, o quebra-nozes também está fora. E, por fim, vamos ter o abridor de garrafa, né? Quando você tem um abridor de garrafa, né? A garrafa está aqui, a abridor está aqui, tá? Essa reta aqui, preta, que eu desenhei. Vou só botar um frufruzinho aqui nele, só para a gente entender. O apoio do negócio está aqui, está na própria garrafa. A força potente, você vai fazer aqui fora e acaba que vai gerar uma força resistente aqui. Beleza? Então, gente, pelo fato da distância resistente também ser menor que a distância potente, não vai servir o abridor de garrafa. E dessa forma a gente vai ficando com a pinça mesmo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!